Amados, eu quero falar nesta noite sobre o poder da palavra, o poder do nome e o poder do sangue de Jesus. Repita assim comigo: o poder da palavra, o poder do nome e o poder do sangue de Jesus. Amados, às vezes nós negligenciamos algum desses elementos citados aqui. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, quando nos salvou, nos resgatou do mundo, Ele também nos equipou para as batalhas espirituais. Então eu quero fazer a leitura de um texto com toda a igreja aqui, que está em Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. Você pode aí acompanhar a leitura nos nossos telões, no aplicativo do seu celular, na sua Bíblia impressa. O importante é você participar da leitura. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Irmãos, nós não vamos conquistar fé de outra maneira a não ser ouvir a palavra de Deus. Você pode ter certeza que você que está aqui agora vai receber essa palavra. Quem esteve de manhã e recebeu essa palavra vai ter muito mais força para enfrentar a semana do que aqueles que não tiveram em nenhum dos dois horários. Porque a fé dele não foi ativada, mas a sua fé está sendo ativada. Então, amados, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza. A minha Bíblia diz assim: pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia. Então, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo dias complicados. Estamos vivendo dias de grandes tribulações. Nós temos visto o povo de Deus em muitos países sendo calado, silenciado e até mesmo massacrado. A igreja, ela sofre uma perseguição. O inimigo, ele tenta destruir a igreja. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, e nós vemos Deus falar conosco, de nós nos livrarmos, nos despojarmos de toda sorte de imundícia, significa que nós sempre vamos ter restícios de coisas que não agradam o Senhor no nosso coração. Mas, irmãos, nós podemos nos purificar e nos santificar para que nós venhamos a viver as promessas do Senhor. A palavra do Senhor diz, amados, que depois que nós nos livrarmos de toda impureza imoral, nós devemos aceitar com humildade a palavra implantada em nossos corações. Irmãos, eu quero dizer aqui para vocês nessa noite, que a palavra a qual nós ouvimos, que a palavra a qual nós cantamos, que a palavra a qual nós oramos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, certa ocasião, ele disse assim para os discípulos: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerão em mim.
Então, qual que é a estratégia do diabo nos dias de hoje? Não é nos dias de hoje, é desde a queda de Satanás. Ele quer impedir nós de lermos a Bíblia. Irmãos, nós temos 24 horas do dia para trabalhar, para nos exercitar, para dormir, para nos divertir. E nós não conseguimos encontrar 15 minutinhos, 20 minutinhos do nosso tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, irmãos, eu preciso pegar esta palavra, mesmo quando a minha carne, a minha alma diz que não, e eu meditar nela, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Jesus estava com o Pai na criação de todas as coisas. Jesus era a palavra que saía da boca de Deus e formou todas as coisas. Então, irmãos, nós precisamos nos envolver com a palavra, porque o inimigo, ele quer nos derrubar, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Reconhecer o poder da palavra na minha vida e na sua vida. Reconhecer o poder da palavra quando nós abrimos os nossos lábios para falar de Jesus para alguém. Irmãos, a palavra ela tem poder de transformar o mundo inteiro. Assim como nós vimos o poder da palavra transformando esses irmãos e irmãs que testemunharam aqui. Irmãos, isso não é obra de homem. Homem não tem poder de convencer ninguém a não ser para o mal. Mas Deus tem poder de convencer o coração do homem perdido para receber a salvação eterna. Porque, irmãos, o que nós buscamos, a única coisa que me faz vir na igreja, irmãos, além da adoração e do serviço, é agradecer a Deus pela salvação que Ele já me deu. É agradecer Jesus pelo meu nome já estar escrito no livro da vida. Então, irmãos, eu me reúno aqui com vocês para quê? Só para pregar a palavra de Deus? Não, irmãos, a igreja tem muitos bons pregadores. Mas eu me reúno com vocês aqui, sabe por quê? Para alegrar o meu coração e saber que há esperança, irmãos, depois dessa vida. Tem um lugar melhor preparado por Jesus. Jesus foi preparar morada para nós. Jesus foi preparar casa para nós. Ei, meu irmão, minha irmã, se isso não for suficiente para nós adorarmos e servirmos o Senhor, o que será? Então, servir Jesus. Sabe, irmãos, o que nós tínhamos que fazer de coisa errada, o que nós tínhamos que fazer de porcaria, nós já fizemos. Como o último irmão que testemunhou aqui, né? Já fumamos, já bebemos, já consumimos droga. Irmãos, já cumprimos a nossa cota com as trevas. Na minha época nós falávamos assim: já cumpri a cota com Pablo Escobar. Mas Pablo Escobar já morreu faz tempo, não sei nem quem está no comando agora, Marcola, né? Então, irmãos, nós já cumprimos. Então agora é tempo do quê? De nós vivermos uma vida nova, uma vida regida pela palavra de Deus. Irmãos, uma vida cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção. Vamos nos despojar. Despojar, irmãos, é arrancar. Eu tirei o meu blazer ali, irmãos, para vir pregar aqui. Eu estava me despojando do meu blazer. Então, irmãos, tem coisas dentro do nosso coração que nós precisamos nos despojar, para que a palavra entre. E a palavra, ao entrar, traga vida dentro de mim. Então, irmãos, o poder da palavra,
o poder, meus queridos irmãos, do nome de Jesus. A palavra vai dizer, como nós já lemos aí, creia no poder do nome de Jesus. Filipenses 2:10. Filipenses 2, verso 10. Diga assim, igreja, o nome de Jesus é a minha arma de ataque. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. O nome de Jesus tem poder para ressuscitar um morto. O nome de Jesus tem poder para curar um câncer. O nome de Jesus tem poder para levantar um paralítico de uma cadeira de roda. O nome de Jesus tem poder, irmãos, para mim repreender um demônio e mandar ele embora em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, irmãos, para eu desfazer toda obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, voodoo, irmãos, toda obra das trevas. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus está à disposição da igreja. Então o nome de Jesus é o que? Arma de ataque. Nós temos uma arma, irmãos, para atacar as obras de Satanás, que é o que? O nome de Jesus. Em nome de Jesus vai embora. Em nome de Jesus todo mal sai da minha casa. Em nome de Jesus todo espírito de divórcio sai da minha família, do meu casamento. Em nome de Jesus todo mal vai embora, vai embora, vai embora. Irmãos, nós precisamos usar com ousadia o nome de Jesus. Antigamente, irmãos, as pessoas viam coisas estranhas dentro da casa e chamavam o pastor para ir lá orar, repreender e expulsar. Mas graças a Deus que o tempo foi passando e a igreja foi se posicionando. E hoje você, irmãos, pode mandar embora qualquer tipo de trevas, de espírito. Irmãos, qualquer tipo de demônio que aparecer na sua casa. Você tem poder e autoridade para dizer, sai daqui em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos a palavra que nos dá vida. Nós temos o nome de Jesus, que é a nossa arma de ataque. Quando nós estamos no culto aqui, irmãos, e os pensamentos malignos tomam conta da sua mente, diga para esses pensamentos cessarem em nome do Senhor Jesus. Mas tem uma terceira arma, poderosíssima. Então nós estamos falando aqui, o poder da palavra, o poder do nome e o poder do sangue de Jesus. João 16, 24 diz assim, Jesus falando para os discípulos, até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Poder do nome de Jesus. Jesus ensina os discípulos a fazer o quê? Quando vocês forem pedir alguma coisa ao Pai, peçam em meu nome. Olha o poder do nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus,
abre uma porta para mim, porque você pediu em nome de Jesus, a porta vai se abrir. Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa, faz esse milagre em nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, Deus vai fazer o milagre na sua casa. Já teve aqui na igreja, irmãos, várias irmãs casadas, que queriam ter filhos, mas não conseguiam engravidar. E nós orávamos profetizando, em nome de Jesus, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E a maioria delas estão tudo com crianças correndo aqui dentro da igreja. Então o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. É por isso que nós cantamos sobre o nome de Jesus, é por isso que nós cantamos sobre o sangue de Jesus, é por isso que nós cantamos sobre a palavra de Deus, irmãos, porque nós estamos entronizando o príncipe da paz em nosso meio. A palavra não é apenas um sermão. O que eu estou fazendo aqui não é apenas uma oratória, eu estou trazendo, irmãos, uma revelação do céu, que vai te dar força para você enfrentar essa semana, que talvez vai ser difícil para você, mas quando você se lembrar da palavra, quando você se lembrar do nome, quando você se lembrar do sangue de Jesus, irmãos, as coisas vão acontecer em prol da sua vida. Então pedir em nome de Jesus. Uma terceira coisa, irmãos, que nós podemos extrair desse texto que nós lemos, está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Olha o que diz a palavra: pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Irmãos, nós fomos resgatados da maldição, amados, através do sangue de Jesus. Você não foi comprado por ouro nem prata. A sua vida foi comprada com o sangue de Jesus. Jesus, irmãos, quando entregou a sua vida, quando Ele derramou o sangue lá na cruz, Ele estava comprando Ele estava comprando você, porque o nosso pecado, irmãos, era tão caro, que não tinha como nós pagarmos pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte. Nós éramos propriedade exclusiva de Satanás. Mas depois que Jesus nos comprou com o teu sangue, irmãos, não tem o que Satanás possa fazer para tirar a gente das mãos de Jesus. Por isso, irmãos, eu estou falando com vocês aqui sobre a palavra, sobre o nome e sobre o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus agora se torna uma arma de defesa. Então eu tenho a palavra para me equipar, eu tenho o nome de Jesus como arma de ataque, e agora eu tenho o sangue de Jesus como uma arma de defesa. Quando vem uma prova na sua vida, o que é que você fala? Me cobre com teu sangue, Jesus. Irmãos, tem muitos lugares que às vezes nós entramos, é horripilante. Sabe o que nós fazemos? Me cobre com teu sangue, Jesus.
Você pode entrar, irmãos, no cemitério meia-noite. A minha casa, irmãos, dá fundo para o cemitério memorial. E eu falo para a Alessandra que, de vez em quando, eu escuto um barulho de gente andando no telhado. Irmãos, os velhinhos lá não tem o que fazer, vem andar em cima do telhado da gente. Mas o que eu faço, irmãos? Jesus nos cobre com teu sangue. Eu estou brincando, tá, irmão? Isso é brincadeira. Uma vez eu falei para o Henrique que no fundo do quintal lá tinha 2 olhos vermelhos. Ele nunca mais entrou no fundo do meu quintal com a luz apagada. Mas é o sangue, irmãos. Você vai entrar numa UTI de hospital. Senhor, me cobre com teu sangue. Eu vou lá em teu nome. Eu vou orar pelo enfermo. Senhor, fizeram uma obra de feitiçaria no meu portão. Fizeram aqui, Senhor, uma macumba no meu portão. Jogaram terra de cemitério. Ô, irmãos, pega a vassoura. Pede para Jesus te cobrir com o sangue dele, ó. Varre para a calçada do vizinho. Aí no outro dia a terra está tudo de volta na sua calçada, porque o vizinho varreu tudo de volta. Estou brincando, não faz isso não, irmãos. Mas acredite no poder do sangue de Jesus. Vai entrar numa cirurgia, Jesus, me cobre com teu sangue. Usa as mãos desses médicos. Me livra, Senhor, de qualquer acidente aqui dentro desse hospital, de qualquer erro humano. Me cobre com teu sangue. Senhor, eu vou pegar a estrada, eu vou viajar, é uma viagem longa. Senhor, me cobre com teu sangue até o meu destino final. E quando eu estiver saindo de volta para minha casa, me cobre com teu sangue mais uma vez. Então, irmãos, eu acho que a igreja tem usado muito pouco esses 3 elementos: o poder da palavra, o poder do nome e o poder do sangue de Jesus. Então nós fomos comprados por Jesus, não por ouro, nem por prata, mas fomos comprados pelo seu próprio sangue, amados irmãos. Primeiro João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, olha só, vou contar um testemunho para vocês, que esse testemunho foi verídico, foi verdadeiro. Um irmão da igreja, na época que o Tejusa ainda existia. Quem é da época do Tejusa aí? Eu nunca fui, irmão, mas já passei em frente várias vezes. Esse irmão que estava na igreja, ele tinha arrumado briga com um cara. Antes dele se converter, ele arrumou uma briga com um cara dentro do Tejusa. Lá ele foi ameaçado de morte dentro do Tejusa. E o cara saiu na rua armado para picar fogo nele. E ele dizia no seu testemunho que ele se escondia de esquina a esquina para esse cara não achar ele. Enfim, ele se converteu. Não lembrava mais do problema. Um dia, irmãos, quem aparece na igreja para participar de um culto? O cara que ele tinha arrumado confusão. Se você visse esse irmão dentro da igreja, tremia que nem vara verde. Ah, pastor, de hoje não passa, agora ele pegou de vez. Agora ele vai me acertar de cheio. Os louvores foram cantados, a palavra foi pregada,
E no final do culto, esse rapaz aceitou Jesus Cristo. Quando aceitou Jesus Cristo, irmãos, foi um alívio na vida daquele irmão. Aí não demorou muito tempo, veio o encontro com Deus. E essa pessoa que estava querendo matar o outro, foi para o encontro com Deus. E lá, esse irmão ficou no departamento, onde tinha contato direto com esse rapaz. Isso não é história não, irmãos. Os mais velhos aqui vão se lembrar desse irmão. Era o Donizete, que nós chamávamos ele de Glórias e Glórias. Então, irmãos, Deus faz coisas para resgatar a minha vida, e Ele ainda salva o nosso inimigo, para se tornar o nosso irmão em Cristo. Isso não é fantástico, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. A palavra, o nome e o sangue de Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Eu fiz aqui um resumão, irmãos, da minha ministração, mas eu acredito que deu para você entender, deu para você pegar, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje foi um culto atípico, né, irmãos? Volta do encontro. Então, nós não temos como controlar o trânsito na estrada, os ônibus atrasaram, né, irmãos? Mas, para a honra e a glória do Senhor, está terminando tudo bem para a honra e a glória do Senhor. Então, hoje foi um culto atípico, com os testemunhos, com a dança dos irmãos, externando a alegria que eles estão no coração. Então, irmãos, isso é bênção demais, isso traz alegria no coração da igreja. Amados, antes de nós orarmos, para encerrarmos o nosso culto, eu gostaria de perguntar se tem alguém que está afastado da igreja, ou que queira entregar sua vida para Jesus. Se você estiver afastado ou quer entregar sua vida para Jesus, só faz um aceno com as suas mãos, e nós vamos orar por você. Temos um jovem lá atrás, Deus te abençoe. Temos mais alguém? Mais alguém que queira se reconciliar, entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o seu nome, filho? Lucas. Esse cara que está do seu lado, seu irmão? Seu amigo? Agora ele vai ser o seu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo Lucas, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a vida do Lucas. Pai, a tua palavra diz que foi para isso que o Senhor se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Por isso, Pai, nós te pedimos pelo Lucas, Senhor, que o nome dele esteja escrito no livro da vida. Lucas, repete essa oração comigo. Diga assim: eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que os meus pecados foram perdoados e o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação nessa noite. Agora, Lucas, vira para trás e olha aí a sua nova família aí, em nome de Jesus. Aqui você vai encontrar pessoas que te amam de verdade.